paz do Senhor, queridos professores, professoras, tios e tias, alunos, crianças, vocês que nos acompanham, estamos aqui novamente para a pré-aula desta semana. A classe é Juniores, História dos Reis de Israel, é o que estamos falando nesse trimestre. E hoje é a lição de número 4, Jeroboão e a falsa fé. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, te louvamos pela oportunidade e exaltamos o teu nome porque tu és santo, soberano e magnífico. Ó Pai, venha nos abençoar e encher-nos da tua graça, de unção, poder, sabedoria, para conduzir os alunos que o Senhor confiou nas nossas mãos. Abençoa a vida de cada um deles, a família, a mente, o coraçãozinho, que através destas lições o Senhor venha falando no coração de cada um deles, que eles possam ser bênção nas tuas mãos, vasos usados por ti, ó Pai. Por isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na lição passada nós falamos um pouco de Roboão e de Jeroboão, mas hoje vamos falar um pouco mais detalhado de Jeroboão, porque é o nome da nossa lição, é o assunto de hoje, Jeroboão e a falsa fé. Mas antes eu quero te agradecer pela sua companhia, pela sua presença, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu like, pelo seu comentário, por você ter se inscrito neste canal. Que Deus continue abençoando a sua vida e aquele abraço da tia Lau. Queridos, nós vimos então que Roboão foi um dos responsáveis por dividir o reino. Nós vemos que Israel, quando estabelece na terra prometida, era uma nação, as 12 tribos unidas. Somente recapitulando o que falamos na lição passada. E depois que o povo chega juntamente com Jeroboão, até Roboão, que seria o rei, porque ele era filho de Salomão, e pedem para que ele dá alívio nas taxas, na opressão de trabalho muito escravo, situação difícil, que aliviasse, que diminuísse esse sofrimento para eles. Mas Roboão pede conselho para os idosos, para os anciãos, mas não acata, pega o conselho dos jovens, que era para dificultar mais ainda. E assim Roboão faz, e o povo, há aquela rebelião, é onde acontece a divisão da tribo de Israel, que seria o reino norte, Israel, capital Siquém a princípio, depois Samaria, e o reino sul, Judá, com apenas 2 tribos, Benjamim e Judá. E aí houve essa divisão, e então o povo aclama, né, ou coloca Jeroboão como rei em Israel. Enquanto isso, Roboão é rei de Judá, capital Jerusalém do Sul. E assim fica o reino dividido. Mas o Senhor diz para eles que Deus estava com as mãos estendidas, que era a permissão de Deus. E o nosso Deus sabe e conhece todas as coisas. Então agora 2 reinos, 2 reis, 2 povos, e o tempo começa a ir passando. Aqui na nossa lição, professores, vem nos dizer que os israelitas do norte, porém, continuavam a ir até em Jerusalém. Sim, os israelitas, né, o povo de Israel, começa a ir até Jerusalém para adorar no templo, o templo que Salomão, o pai de Roboão, construiu. E ali eles vão para adorar ao Senhor, as festas que eles tinham,
o templo, a arca da aliança que ficava no templo. Mas Jeroboão, preocupado com isso, com medo de que o povo fosse a Jerusalém e ali acabassem decidindo unificar os dois reinos novamente, unindo e se tornando submissos a Roboão, o rei Jeroboão toma uma iniciativa. E a iniciativa que ele toma não é nada legal. Ele pega então duas cidades aqui em Israel. Neste mapa aqui a gente consegue vê-las melhores, localizar aonde elas ficavam. Aqui, olha, nós vemos Dan, bem aqui em cima, a tribo de Dan, e aqui mais embaixo nós vemos Betel. Ele pega então essas duas cidades de Israel, do Reino Norte, e ele, como rei desse Reino Norte, ele faz 2 templos e ele coloca 2 bezerros de ouro, um em cada uma dessas cidades, desses templos. Olha a situação, não era nada legal. E ele ainda chega a dizer para o povo: esses são os deuses que tiraram nós da terra do Egito. Olha o ensinamento que Jeroboão, olha o caminho que Jeroboão estava tomando para com este povo. A situação não estava favorável à vontade de Deus, ao que Deus quer para nós, ao que Ele nos ensinou nos 10 mandamentos, mas Jeroboão despreza os mandamentos do Senhor e faz como ele quer, do jeito que ele achava que estava bom. E aí ele e diz para o povo: Jerusalém é muito longe, é muito difícil para vocês ficarem indo lá. Agora tem templo e tem deuses aqui para vocês adorarem. Aí isso provoca o quê? A ira do nosso Deus. Jeroboão foi capaz de criar as próprias festas de adoração. Ele era um monarca que se tornou ímpio, se desviou dos caminhos do Senhor, porque o nosso título diz Jeroboão e a falsa fé. Era uma fé falsificada, era uma fé enganadora, que enganava, porque estava pendendo para idolatria, levando o povo a adorar ídolos. E o Senhor Deus nos disse: somente ao Senhor adorarás. O Senhor não reparte a nossa adoração a Ele com ninguém. O nosso Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus forte e poderoso. Vemos aí então o povo agora adorando, prestando homenagem a esses deuses, e Jeroboão manda também consagrar sacerdotes e levitas que não eram da casa de Levi. Ele que escolheu e consagrou a si próprio também. Jeroboão se tornou sumo sacerdote. E quando os sacerdotes estavam ali fazendo o holocausto, o próprio Jeroboão auxiliava, ajudava naquele trabalho. Tudo errado, tudo ao contrário do que Deus tinha ensinado. Que nós possamos passar aos nossos alunos. No objetivo da lição nos diz, professores, ensinar que a idolatria traz muitos males para o povo de Deus. E aqui nós temos o visual, vemos aí Jeroboão colocando, esses ídolos, permitindo, fazendo ídolos e colocando ali no templo, e alegre e incentivando o povo que adorasse,
que não precisava mais em Jerusalém. Inclusive essa tribo do norte, ela se desligou da casa de Davi. Nós vemos que Davi foi o segundo rei de Israel, um reino abençoado que levou o povo a adorar a Deus. Teve falhas, mas reconheceu e arrependeu. Agora, nessa lição, nós vemos uma decadência espiritual, moral em Israel, no Reino Norte. Essa situação em que eles estavam passando, ele exercendo o cargo de sumo sacerdote, mas aí um profeta de Judá, sobe até o Reino Norte e começa a profetizar para Jeroboão, diante daquela multidão que estava oferecendo holocaustos, sacerdotes ali. Talvez era uma festa deles, uma comemoração. E o profeta, enviado pelo Senhor do Reino Sul, sobem até ali e começa a profetizar e clama no meio, contra o altar, no meio da multidão, dizendo que da casa de Davi nasceria um rei que destruiria todos aqueles altares, acabaria com os falsos sacerdotes que estavam enganando o povo, fazendo-os pecar. Ele entrega esta mensagem com coragem, determinação da parte de Deus. Dizermos aos nossos alunos: somente a Deus adorarás, não terás outros deuses diante de mim. O Deus vivo, o Deus soberano, o Deus que mandou o seu Filho Jesus para morrer, para nos salvar. E depois, quando o seu Filho voltou à sua glória, ele nos envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer. Mas é o Espírito que nos orienta e que nos ajuda e que nos guia e que está conosco. Aqui nesta terra, queridos professores e alunos, tios e tias, não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. E quando o rei ouviu a palavra do profeta, ele ficou muito irritado e ele estendeu a sua mão para o homem de Deus. Ele estende ali a sua mão. Professor, eu usei aqui uma luva, mas você usa aí a sua criatividade, se você quiser fazer numa cartolina, como você achar melhor. Mas eu usei aqui uma luva e o rei, irritado, estende a sua mão, mas na mesma hora que ele quer fazer isso, a mão dele fica ressequida, ou seja, fica uma mão seca, uma mão sem força, sem vida, uma mão presa, não consegue fazer mais nada. E ele então suplica o profeta e fala: ore a Deus para que a minha mão volte ao normal. E o profeta ora e Deus ouve. Deus é misericordioso. Queridos alunos e professores e crianças, a sua misericórdia dura para sempre. É o que nos diz os salmos da palavra de Deus. É o que nos dizem Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque nós somos pecadores, mas estamos buscando a regeneração, a justificação, o perdão, sempre arrependendo e reconhecendo os nossos erros e pedindo a misericórdia dele. E essa misericórdia dele se renova a cada manhã nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Que privilégio servimos a um Deus vivo, Deus de Israel. Então a mão do rei voltou novamente ao normal. Mas mesmo assim, ele não se ouve, ou seja, não se toca em servir direito ao nosso Deus vivo.
ele continua na idolatria e levando ao povo cada vez mais a uma decadência espiritual. E desta forma ele continua, mas ele paga as consequências, a vida do seu próprio filho, que é morto, que é destruído. Devemos, professores e alunos, vivermos em santidade, procurarmos a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus por isso, a santidade e a obediência. E aí, se a gente fizer mesmo o visual da mãozinha ou levar a luva, a gente pode dizer a eles: como está a sua mãozinha? De que forma que ela está? Você está com a sua mãozinha fazendo o que agrada a Deus? Abençoando? Ou você quer amaldiçoar? Ou você quer perder, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, de fazer o que é melhor, ter as mãos firmes, as mãos abençoadas para abençoar. Jeroboão criou essa falsa religião, essas falsas idolatrias, que suscitou a ira do Senhor contra ele. Acabou-se que ele pagou com a vida do seu filho, da sua família, destruição, somente coisas que levaram ele para o fundo do poço, porque desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Desta forma, aqui nos diz, professores, no último parágrafo, a idolatria de Jeroboão trouxe muitas coisas ruins sobre ele e sua família. Isso nos ensina que todo pecado gera uma consequência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nada pode e nem deve substituir a nossa adoração a Deus. O Senhor não dá a sua glória ao Senhor. Um dos salmos da palavra de Deus nos diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração, é limpo os seus lábios, é limpo as suas mãos. Aquele que adora somente ao Senhor, somente a Ele adorarás. Como diz aquele hino: Senhor, não vou dividir a minha adoração, é somente ao Senhor adorarás. E enquanto adoramos Ele, Ele manda bênção, Ele nos abençoa, a mão dEle está estendida para nos abençoar. No Memorizando nos diz, professores, não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está em Levítico, capítulo 19 e versículo de número 4. E aqui tem dinâmicas legal na nossa revista que você pode fazer aí com seus alunos e vai ser bênção em nome de Jesus. Ótima aula para você e para os seus alunos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.